Eu nunca parei a minha vida para assistir o Oscar. Eu sempre que eu tentei assistir quando tinha filme brasileiro concorrendo, eu costumava dormir muito rápido, porque começa tarde, né? Você está no Trip FM. Estamos de volta, esse é o programa de rádio da revista Trip, hoje conversando com Braulio Mantovani, um dos mais importantes roteiristas de cinema, também escritor, está escrevendo para teatro, fazendo um monte de coisa. O que funciona na literatura não funciona no cinema normalmente. Eu tomei uma série de liberdades, por exemplo, no Cidade de Deus, o romance do Paulo Lins. Mudei coisas de lugar, juntei personagens. Então, quando você escreve uma adaptação, na verdade, não é muito diferente de escrever uma história original. Você já tem personagens, você tem uma história. Mas a maneira como aquela história está contada no livro, se você não pode, você não tem como transportar mecanicamente aquilo para o cinema. Você tem que reinventar a história. Chega um momento que você se apropria daquilo. Se você não fizer isso, não sentir que aquela história é tua e contar do seu jeito, não funciona. Eu, como também fiz teatro, como ator, eu sempre me coloco muito na pele do personagem, né? Eu tento descrever o que eu sinto que o personagem faria. Então eu levanto muito da cadeira, eu faço muitas coisas. Agora o cara faria o quê? Vai pegar esse copo d'água que está aqui do lado? Não, ele vai olhar pela janela. Eu faço e aí eu pego e conto isso, entendeu? Então eu faço e me observo fazendo e aí eu coloco isso no papel. Talvez não seja fundamental que um roteirista tenha que ter a experiência de filmagem para escrever roteiros, mas tem que sim estudar a técnica. Tem que ler muito roteiro, ver como é que escreve, como é que você consegue ser objetivo. É muito comum quem está começando a escrever roteiro encher o roteiro de indicações de câmera. Câmera vai para a esquerda, para a direita, o traveling, não sei o que, para o close. É errado escrever roteiro assim, né? Porque você invade a área do outro profissional. Você invade a área do diretor, você não pode dizer para o diretor... E do fotógrafo também, filmar, dos dois, né? Mas principalmente do diretor, você fica dizendo como o cara tem que filmar, como ele vai enquadrar. Isso é um problema dele com o diretor de fotografia. Você tem que dizer qual a imagem que ele precisa filmar, mas como ele vai filmar, onde ele vai colocar a câmera, se a câmera vai mexer, vai ficar parada, isso não é trabalho seu, né? Não, o cachê ainda é uma negociação do próprio roteirista e tem a ver com o orçamento do filme, né? O que a gente sugere a gente sugere uma coisa baseada na própria Ancine, que estabelece para o filme de baixo orçamento um valor. Filme de baixo orçamento, acho que o orçamento é 1 milhão e estabelece um cachê de 50 mil, esse dá 5%. Quanto dá? 50 mil é 1%? 5% de 1 milhão, é isso? 10% são 100 mil. Então, 50 mil. Então, a gente tenta que o valor do roteiro corresponda a 5% do orçamento de um filme. Nem sempre é possível, quase nunca ninguém aceita isso, mas é uma negociação. Mas isso também não é uma norma da associação. O que a associação tenta fazer é formalizar as relações profissionais. Esse negócio de roteirista não era uma profissão de verdade. Era um amigo do diretor que sabia escrever. Pô, senta aqui, me ajuda a escrever. Eu não sei escrever direito, mas eu tenho filme na cabeça, né? Mas nunca tem, né? Senão não precisaria de alguém para escrever. E aí era uma coisa muito informal, com cachê, não só o cachê mal pago, mas com nenhuma visibilidade profissional, sem nenhum reconhecimento de autoria em relação ao filme. E o que a AC tenta fazer é isso, tanto que chama autores de cinema. A gente considera que os roteiristas também são autores do filme. O Cidade de Deus me deixou um pouco traumatizado, porque foram críticas... Eu achava o filme muito bom e eu achava as críticas muito virulentas. Virulentas, algumas maldosas. E eu fiquei um pouco chocado com isso. Sempre comparavam o Cidade de Deus com outros filmes, colocando para baixo, né? E não combinava muito com a recepção que o filme tinha tido no Festival de Cannes. Eu estava lá e vi. O filme foi aplaudido de pé por 8 minutos. O Fernando Meirelles tinha 10 entrevistas agendadas em Cannes, acabou dando mais de 100 entrevistas. Foi uma maravilha. Então eu não combinava muito. Mas você quando vê a indicação ao Oscar, pôs meu nome como pessoa aparecer em publicações internacionais. Eu fui lá para Hollywood, para o Oscar, que tinha um agente já, conheci um monte de produtores. Todos foram muito assim, elogiaram demais o meu trabalho. Eu percebi que aí eu resolvi minha relação com a crítica depois disso, né? No caso do primeiro Tropa, me provocou um pouco o negócio de ficar chamando de fascista. E a isso eu respondi, porque eu achava um absurdo muito grande, né? Confundir narrador com autor, né? O Capitão Nascimento pensava aquelas coisas. A gente foi fiel ao personagem. A gente fez um trabalho muito bom, porque a gente respeitou o personagem. A gente não impôs a nossa visão de mundo ao personagem.
Isso é uma tremenda qualidade artística, na minha opinião, desculpa a falta de modéstia. Mas, pô, os caras não reconheceram isso, começaram a chamar a gente de fascista. Isso me irritou um pouco e eu acabei respondendo a isso. Mas, no geral, você vai ficando um pouco... Né, o filme dá tão certo, os caras falam mal, o filme dá certo, você perde o respeito, na verdade, pelas críticas. Eu tô meio assim, eu tenho um lema, assim, se o crítico é meu... Lá, Nelson Rodrigues, se o crítico elogia o meu trabalho, é um gênio. Se fala mal, é uma besta.